Paz do Senhor, igreja, seja bem-vindo aqui neste lugar, que você se sinta à vontade na casa do Pai. Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor, exaltar o nome daquele que é o único digno de adoração. Nós viemos aqui para glorificar o nome do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, vamos buscar a presença do Senhor. Comece a clamar para que o Espírito Santo de Deus venha ser derramado aqui neste lugar, para que o Espírito Santo de Deus venha transformar as nossas vidas, venha fluir neste lugar, que toda enfermidade caia por terra, que tudo que vem contra as nossas vidas caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Deus, nós entramos aqui na sua presença, ó Pai, e clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Flua, Senhor, aqui neste lugar, flua em nossas vidas, Pai. Derrama, Senhor Jesus, chuvas abundantes sobre as nossas vidas, Pai. Nós desejamos a Tua presença, Deus. Desejamos mais de Ti, Senhor Deus. Derrama do Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, nós louvamos e engrandecemos ao Teu santo nome, Jesus. Tu és adorado aqui neste lugar, adorado pela Tua igreja, ó Pai. Deus, nada é melhor que a Tua presença, nada é melhor, Pai, que poder Te adorar, Jesus. Nós engrandecemos ao Teu santo nome, Jesus. Flua neste lugar, Espírito Santo de Deus. Flua, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas. Nós desejamos a Ti, ó Pai. Seja engrandecido, ó Deus. Tu és glorificado, ó Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo é Teu nome, Deus. Santo, santo Tu és, Jesus. Glórias a Ti, ó Pai. Nós damos a nossa adoração a Ti, ó Pai. Nós damos o nosso louvor a Ti, Jesus. Santo Tu és, ó Deus. Toda glória a Ti, Jesus. Toda adoração a Ti, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito
está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Que nos envolve, ó Deus, Espírito Santo de Deus. Flua, Senhor, flua, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos.
Inunda nossa vida, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te desejamos, ó Pai, nós te desejamos. Espírito Santo de Deus, Tu és real aqui neste lugar, Senhor. Nós te desejamos, ó Deus. Nós clamamos a Tua face, ó Deus. Derrama, venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te desejamos, ó Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Aleluia, seja glorificado o Teu nome, Senhor. Digno de glória Tu és, digno de louvor e toda adoração. Tu és bem-vindo aqui, amado Espírito Santo de Deus, pois declaramos que este culto é centralizado no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Neste nome declaramos que és bem-vindo, Senhor. Ser adorado neste lugar no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos queridos. Glória a Deus. Antes de você se assentar, nós queremos estar orando neste momento com a Antonella. Eu quero pedir para que os pais tragam ela aqui, por favor. Nós vamos estar orando por essa preciosinha de Jesus, o papai, o Bruno e a Renata. Nós vamos estar orando, estar abençoando a Antonella, preciosinha de Jesus. Cadê os pais? Estão vindo, né, irmãos? Calma, a Antonella está preciosinha. Glória a Deus. Preciosa. Sentindo um sinal assim de repente? Glória a Deus, Antonella, princesa do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Nós vamos orar, irmãos, estenda suas mãos, vamos estar abençoando. E quero já também pedir para a Elise estar vindo aqui. Ela vai estar trazendo uma Bíblia para ela, um presente, para dizer a ela, seja bem-vinda a essa igreja, já ingressar lá no berçário da igreja, né, Elise? Glória a Deus. Senhor, nós adoramos a Ti. Eis aqui a Antonella, que ao Senhor é consagrada, Senhor, antes mesmo dela nascer. Pai, nós abençoamos que ela cresça todos os dias da sua vida, sob o temor do Senhor. Ó Deus, que a Tua graça e sabedoria venha sobre os pais, sobre a vida do Bruno, sobre a Renata. Senhor, nós abençoamos, declaramos, Senhor, família abençoada do Senhor Jesus nessa terra.
Declaramos que a Antonella, Senhor, ela nasceu para fazer a diferença. No teu altar consagramos a vida dela a ti, Senhor, e declaramos a Antonella ungida do Senhor. Que o Espírito de Deus venha guiar teu coração todos os dias da sua vida. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Glória a Deus, queridos. Esta não é uma pequena lembrança, porque esta é uma ferramenta, é a principal ferramenta que vocês terão na mão de vocês para ensinar a Antonella. Que o Senhor possa abençoar a vida da Antonella, e vocês também. Glória a Deus, Deus abençoe, meus preciosos. Ei, bencinhos do Senhor, família abençoada. Amém, igreja? Que maravilha, Deus abençoe, amados. Pode sentar, por favor, meus irmãos queridos. Eu quero rapidamente passar para vocês uma agenda da semana. Aliás, primeiramente, sempre daremos boas-vindas ao amado Espírito Santo de Deus neste lugar, porque sem a presença do Senhor neste lugar é apenas uma construção, este lugar, né, irmãos? Ainda que seja muito agradável estarmos juntos aqui, mas sem o Espírito Santo de Deus nós ficaremos vazios. Por isso sempre daremos a Ele a honra, a primazia e a honra de ser o Senhor de nossas vidas e reverenciá-lo sempre. Amém, meus irmãos? Mas queremos dar boas-vindas a você que está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Ao final da celebração, pedimos a você dirigir-se lá no fundo, no balcão de informação, e você vai se dirigir àqueles irmãos que estão jaleco azul para retirar um presente que queremos dar a você. Tá joia? Seja muito bem-vindo aqui conosco. Essa semana nós teremos, a graça do Senhor, quarta-feira, a reunião Teens, um tempo muito especial, Last Night, estará acontecendo aqui com este tema de propósito, com propósito. Portanto, adolescentes, venham e traga mais um. Será um tempo muito edificante, abençoador aqui, como tem acontecido às quartas-feiras, e nessa não será, com certeza, diferente. Diferente também não será nessa quinta-feira a reunião dos homens, em vista semana passada, que foi uma bênção com das mulheres, e nessa quinta, temos certeza, será uma bênção, porque você, homem de Deus, estará aqui com mais uns 5 amigos. Eita Jesus, com mais uns 5, e vamos juntos adorar a Jesus. Será um tempo muito especial nessa quinta-feira. Tenho certeza que você será muito confrontado, abençoado, tá certo? Abençoado, irmão, vai ser muito bom. Então te encorajamos a estar aqui às 20 horas dessa quinta-feira. Será realmente um tempo muito abençoador. Abençoador também será sábado, irmão, porque a junção das duas redes estarão juntos numa noite muito especial, ali embaixo, ali você já sabe muito bem, né? Lá no Lago Tabocó. Será um tempo muito especial aqui, o Tamo Junto, é a conexão das as duas redes, né? Da Teens e a Imersão, estarão ali juntos cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, visando uma celebração de evangelismo. Por isso, igreja, se envolvam em oração. Tenho certeza que será um tempo muito especial. Ouviremos testemunho como nós já ouvimos, que aconteceu outra vez, e assim várias pessoas foram tocadas pela presença do Senhor, e temos certeza que será um tempo muito abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? No nome de Jesus, encorajo você que ainda não tomou sua decisão de se tornar membro dessa comunidade de fé. Eis uma grande oportunidade. Durante outubro, nós estaremos juntos aqui, estudando a palavra, e você que deseja tornar membro dessa igreja, seja por jurisdição, talvez você nem sabe o que é isso, né? Mais um motivo para você vir fazer parte do curso de novos membros, tá bom? Ou é por batismo, ou profissão de fé. Nós queremos convidar você para dar o seu nome, caso você não fez isso ainda, dê o seu nome no final do culto, ou durante a semana, na secretaria da igreja, que logo nós iremos começar. Será um tempo muito especial, onde nós iremos estudar, ter um tempo juntos para meditar na palavra, conhecer melhor sobre a visão da igreja, as doutrinas da palavra de Deus, e encorajo você a vir participar. Será muito bem-vindo nessa família da fé. Durante o mês de outubro, com a graça do Senhor, irmãos meus, nós também estaremos numa campanha para estar abençoando uma comunidade que tem abençoado muitas vidas, tanto aqui em Sertanópolis, tanto em outras regiões. Essa comunidade de Gileade, que trabalha na reabilitação de dependentes químicos, e durante o mês de outubro nós estaremos arrecadando estes principais elementos, né? Creme dental e sabonete,
e queremos encorajar a igreja para estar transbordando, abençoando, que o seu Luiz vai viajar com esse carro lotado de coisa para lá, para abençoar os nossos irmãos em nome de Jesus. Então, durante este mês de arrecadação, né, nós vamos ter essa campanha de arrecadação, será realmente um tempo muito especial, tenho certeza que será um tempo de bênção no nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos orar também neste momento com nossos irmãos. Quero chamar aqui nosso irmão, o irmão Léo e a nossa irmã Regina. Venham aqui à frente, por favor, meus queridos. Estes irmãos colocaram à disposição os seus nomes para a eleição do Conselho Tutelar que acontecerá neste próximo domingo, das 8 da manhã até as 5, na escola Luiz Deliberato. Ô, meus irmãos, o ponto falhou, queridos, calma aí, Deliberador, certo? Irmãos, agora corrigiu aqui, está tudo certo. E queremos convidar, meus irmãos, a fazer parte disso. Não é obrigatório, sabemos a eleição, porém é algo do município tão importante, ao saber quem serão essas pessoas que estarão representando este cuidado, essa tutela tão importante para as crianças e adolescentes tão vulneráveis na nossa cidade, lugares em que somente eles entram lá, só eles têm conhecimento. O Léo vai estar concorrendo à reeleição, a Regina vai estar à disposição pela primeira vez, ela também tem uma experiência nessa área com crianças vulneráveis, e queremos orar com eles, estão colocando à disposição o nome deles, né, dizer, olha, estamos aqui, acima de tudo para servir um propósito de Deus, e nós como igreja queremos abençoar, para que a vontade de Deus seja feita na vida deles, amém, meus irmãos? Para não ser equivocado aqui, não chegou ao meu conhecimento, mas permitam-me perguntar, há alguém aqui que é membro da igreja, que está o seu nome à disposição também para concorrer nessa eleição? Alguém para a gente orar aqui juntos? Não, irmãos, tudo bem, né? Está tudo certo. Então vamos orar, abençoar os nossos irmãos, basta você levar o seu título de eleitor e um documento com foto, é isso? Durante esse horário que nós já citamos este próximo domingo. Amém, meus preciosos irmãos? Vamos orar para os nossos queridos. Vocês conhecem o nosso querido irmão Léo, nossa querida irmã Regina, conhecem suas famílias, e queremos abençoar para que a vontade de Deus se estabeleça sobre a vida de vocês, meus irmãos. Senhor, nós queremos apresentar a vida do Léo, a vida da Regina, Senhor, nossos preciosos irmãos, ó Deus, que estão colocando os seus nomes à disposição da eleição do Conselho Tutelar neste domingo. Ó Deus, nós te pedimos, seja sobre eles a tua direção. Nós te pedimos, ó Deus, que eles se levantem, ó Deus, conforme o teu propósito, ó Deus, quem o Senhor deseja que esteja lá, ó Deus, onde tantas crianças que não têm voz, adolescentes que não têm voz, que são necessitados de alguém, Pai, e nós oramos, Deus, levante homens e mulheres temente ao Senhor, que amam as famílias, que amam os princípios da tua palavra. Nós o abençoamos para que a vontade do Senhor venha se concretizar sobre eles. Pai, nós o abençoamos, que a tua vontade seja feita sobre a vida deles, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, queridos. Vão na paz, meus amados. Glórias a Deus. Meus irmãos, vocês repararam aqui na frente, aqui parece que há um brilho mais radiante ou não? Estão até bonitinhos ali, irmãos, enfileirados. Esses irmãos são demais. Quem são eles? Estes são os irmãos que nós enviamos no final de semana para fazer o retiro com Deus em Rolândia. Semana passada teve as irmãs, e dessa vez nossos irmãos estiveram lá, 9 homens. Eita, gente, imagina o que aconteceu lá, que vocês abençoados. Faz favor aqui, queridos, quero chamar vocês aqui, nós vamos orar pelos nossos irmãos. Pode subir aqui, meus queridos. Glória a Deus, hein? Irradiante, meus irmãos. Eita, preciosidades. O que será que impactou o coração dele nesses dias lá? Que testemunho eles poderiam falar para nós, assim, de uma forma bem objetiva? Gostaria de ouvir, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Então, Diego, você é mesmo precioso. Deixa eu já tirar um pouco desse medo, dessa ansiedade aqui. Aproveitar um pouco o fundo também para fazer um... Mas, meus irmãos, primeiramente,
é com muito calor no coração, é com um fervor e um temor a Deus que eu agradeço a estar aqui novamente. Às vezes você aí fala assim: nossa, mas a propaganda do retiro é tão bom que eu acho que eles influenciam a gente para a gente ir lá mesmo. Mas não é somente isso. É porque realmente quando a gente vem desse retiro, a gente quer compartilhar com mais pessoas para fazer parte disso também. Então eu, como prova disso, eu quero deixar um pouco do meu testemunho desse tempo para cá e do que Deus fez nesse final de semana. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu tive uma decisão. Eu confesso para os irmãos que essa foi a decisão pior que eu já tive na minha vida. Porque uma pessoa com ministério, com um chamado lindo que Deus tem para mim, eu quis correr daquilo que Deus separou para mim. E eu cheguei nos pastores, eu falei: eu quero entregar o meu ministério, eu quero ficar somente no banco, eu quero somente cultuar da forma que eu estou aqui, simples. Só que quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, não pode ser somente simples assim, uma luz não pode ficar tão parada dessa forma, sendo que mais pessoas também precisam ser alcançadas. E eu por esse tempo fui egoísta, sim. E desse tempo que eu fiquei fora, de um mês eu vinha uma vez na igreja, de 2 meses, a cada 2 meses eu vinha uma vez, e cada vez que foi passando, eu fui vindo bem mais menos para a igreja. E quando eu me deparei, por um momento eu já perdi a sensibilidade daquilo que mais fez falta nesse tempo todo, que era a presença do Espírito Santo. Eu quero confessar para os irmãos que o que mais dói na vida de uma pessoa, que foi encontrada na vida de uma pessoa que tinha o Espírito Santo, é quando o Espírito Santo já não habita mais nela. Porque quando o pecado já toma legalidade, quando você já toma prioridade para outras coisas, isso se torna tão mais difícil você estar perto de Deus. E teve momentos na minha vida que minha alma clamava para sentir a presença de Deus. Clamava, doía, ardia. E isso estava me prejudicando em tantas outras áreas, que eu estava perdido, sem enxergar nenhuma luz, sem enxergar nenhuma alternativa para nada. E quando eu comecei a voltar aqui na igreja, que eu comecei a vir aqui, e através dos louvores, através da mensagem, Deus falando depressa, e nos louvores vocês sentindo algo na vida diferente de pessoas aqui neste lugar, que pessoas se doavam em adoração, eu falei: Senhor, eu preciso novamente sentir essa presença. E foi naquela semana que os dois pastores, parece que eles tinham combinado, os dois mandou mensagem junto, e eu falei: eu vou acatar essa oportunidade, eu vou de coração aberto nesse retiro. E eu confesso, meus irmãos, que lá Deus fez uma grande obra, e Deus renovou as minhas forças, amém? E eu agradeço por tudo, peço perdão para a igreja por qualquer coisa, e que Deus abençoe. Quando você tiver uma oportunidade de ir, vai, meu irmão, porque talvez algo que você nem imagina está travando a sua vida espiritual, está atrapalhando a sua família, e às vezes a gente, por ego, com o coração travado, com o coração de pedra, a gente não dá oportunidade para Deus trabalhar e Deus continuar fazendo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então esse é o meu testemunho e eu agradeço. Vamos, pastor. Glória a Deus. Eita, Senhor da glória, irmãos. Natan, faz favor aqui, filho. Boa noite, igreja. Continuando então o que o Diego falou, queria contar um pouco do que aconteceu nesses 3 dias para mim. Sexta-feira eu cheguei, e eu sempre participei dos retiros da igreja, ajudo na igreja, servindo, tirando foto, filmando, como alguns devem saber. E fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus como eu senti naquele lugar. E cada dia foi tocando mais e mais em mim, vícios foram quebrados, respostas foram recebidas que eu tinha pedido para Deus. E eu queria ler um versículo que marcou muito para mim, que foi 2 Coríntios 5,17, que fala assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então eu tenho certeza que aquele Natan de sexta-feira nunca mais vai habitar na minha vida. É isso. Aleluia. Tudo se fez novo, querido. Cris. A paz do Senhor, igreja. Eu não vou falar que eu fui para o retiro, já todo mundo já sabe, né? Então, assim, a minha esposa falou: Cristiano, vai lá para o retiro e tal. Estava meio resistente, sabe? Falei assim: não sei, eu estou pensando.
Aí o pastor Rodrigo mandou, falou: Cris, tua vaga está lá, você tem que confirmar, né? Eu falei: não, pode colocar aí que eu vou. Então, aí cheguei lá e eu estava com muita dúvida, sabe? Bastante dúvida. Tinha muitas perguntas que eu queria a resposta de Deus. E Deus me deu essa resposta que eu esperava lá. Na verdade, Ele deu além do que eu esperava, né? Que Deus foi muito generoso comigo, né? Então, assim, eu estava com um peso muito grande, assim, e Deus me transformou lá. Eu não consigo expressar em palavras o que eu senti, mas, assim, quando você tiver a oportunidade, vai. A gente não está fazendo o marketing aqui enganoso, não, tá? Mas, assim, pode ir que vocês vão ser abençoados, com certeza. Isso eu posso garantir, e Deus também, né? Porque a conexão, tá? Aí eu queria deixar só um coraçãozinho para minha esposa, ó. Te amo. Glória a Deus, hein? Tremendo demais. Não é você ou é o Tonho? Ah, não, o Tonho não, né? Outra vez o Tonho. Graça e paz, igreja. Quinta-feira o pastor Rodrigo veio fazer o convite para mim, e na hora a primeira coisa que eu pensei, vou falar não, por que eu vou fazer lá no encontro de novo? Para quem não me conhece, eu sou de Londrina, sou casado com a Isabelle. Aí exatamente 1 ano faz que eu estou morando aqui. Aí eu congreguei durante 10 anos na segunda IPR de Londrina. E lá eu participei de encontros, trabalhei em vários encontros. E eu confesso que na minha mente eu tinha muito preconceito quanto a fazer o encontro de novo, sabe? Eu falei: o que eu vou fazer lá de novo se eu já fiz, já trabalhei? Para mim vai ser um retrocesso na minha vida. Meu coração é orgulhoso. Ex-orgulhoso, né? E aí a primeira coisa que eu pensei, falei: pastor, agradeço o convite, né? Tinha uma desculpa, né? Porque se tem uma coisa que homem é bom é dar desculpa. Aí tinha uma desculpa que 1 semana atrás a nossa cachorrinha tinha ficado doente, e quem tem cachorro sabe que veterinário, essas coisas, remédio é caro. Aí tinha uma desculpa, mas pelo menos estava falando a verdade. Aí o pastor Rodrigo veio e falou: fica em paz, meu querido, já está pago. Eu falei: Aí eu falei para minha esposa, ela falou: vai, filho, vai na bênção. Aí eu confesso que começou o retiro, meu coração orgulhoso já ficou: eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer, então eu vou ficar aqui na minha, só ouvindo e vou ficar aqui. Vou vendo os irmãos ali que nunca fez, ser abençoado e tal. E ali passou sexta, chegou sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite. Ali Deus começou a ministrar, o Espírito Santo começou a ministrar internamente. E ali Deus, o exemplo que o Espírito Santo ilustrou comigo foi quanto à parábola das sementes. E ali o Espírito Santo começou a ministrar, junto com a ministração do pastor lá. Aí foi muito nítido o Espírito Santo ministrando assim: filho, às vezes o Espírito Santo nos entrega as sementes, e muitas das vezes essas sementes vão caindo pelo chão, caem em solo pedregoso, mas não quer dizer que a gente tem que parar e desistir, ou continuar sem as sementes. Porque lá em Londrina eu tive, assim como o Diego teve aqui também, ministérios, fui líder de adolescentes, e esse ministério, esse chamado acabou sendo adormecido dentro de mim. E lá nesse encontro o Espírito Santo começou a ministrar, e ali eu entendi o propósito e o sentido de eu estar ali. O Espírito Santo ministrou o seguinte, que assim como muitas das vezes a semente cai das nossas mãos, não quer dizer que a gente tem que parar ou desistir. A gente às vezes precisa recuar, ir lá, buscar lá com o Espírito Santo as sementes e vir semear de novo. E eu creio que é isso que Deus fez na nossa vida, mano. Deus fez a gente voltar, dar nova semente para que a gente pudesse pegar a nova semente e distribuir e plantar. Eu creio que ali para mim foi uma pancada, eu entendi Deus. Ali foi onde eu me quebrantei, pedi perdão para o Espírito Santo, meu coração orgulhoso. E é isso, irmãos. Agradeço o convite do pastor, não esperava que ia ser tão breve, né? Fui recebido há tão pouco tempo, mas as coisas de Deus não tem como se explicar, né? Glória a Deus, é isso. Deus tem pressa, né? O Senhor tem pressa, queridão. Tiago, faça favor, precioso.
Graça e paz, meus irmãos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por esse privilégio que Ele me deu de estar ali. Segundo ao pastor Rodrigo, que abriu essa vaga. Um resumo breve é que eu creio que alguns aqui já me conhecem a minha família, a minha história. A gente vem de dentro da igreja desde pequeno e sem querer a gente às vezes trabalha demais e esquece da comunhão com Deus. E sem perceber a gente se afasta da presença de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Perdi aquela presença, aquela essência. E a gente vai trabalhando no automático. E quando surgiu a oportunidade, eu mandei mensagem: tenta me encaixar, pastor, porque eu preciso de novo sentir aquela presença de Deus. Eu fui ali, graças a Deus eu senti a presença de Deus. Deus renovou a minha vida. Como disse o Zé, ali é cheio de poeira, porque a gente não para de chorar. O coração da gente não aguenta, as lágrimas caem. E eu senti mais uma vez o amor de Deus na minha vida, entendendo que quando Ele tem um propósito na nossa vida, independente do que a gente faça, Ele ainda nos ama e Ele tem um plano na nossa vida. O que eu queria dizer para vocês, quem ainda não foi, Deus tem algo especial para vocês. Se você quer experimentar mais de Deus, na próxima oportunidade vai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bênção, né, irmãos? Estão transbordando os irmãos, quanta coisa de Deus. Pastor, estou sentindo que você quer falar, senão você vai morrer, né, precioso? Tem que falar assim. A paz, queridos. Eu fui no retiro também. Gente, eu vou ser breve. Eu participei do retiro aqui o ano passado, organizado aqui por Sertanópolis. E o objetivo de ir para a Rolândia nesse retiro é bem específico. Mas eu vi não só como uma oportunidade de a gente intensificar o que Deus já fez na nossa vida, mas eu fui aberto a buscar mais de Deus. Como pastor, até às vezes o pessoal ficava acanhado lá, ele sentou bem todo mundo na frente lá, o pessoal ficava acanhado para vir orar comigo, né? Eu falei: Senhor, quem sou eu? Estou aqui para receber. Mas sabe, queridos, Deus me mostrou, olha, melhor, Deus me levou a enxergar pontos cegos na minha vida. Pontos cegos na minha espiritualidade, na minha vida com a minha esposa, com os meus filhos, no ministério. Coisas que às vezes na rotina do dia a dia a gente não percebe, a gente não para entender, para perceber, nem nas nossas devocionais, mas ali quando a gente se desliga de tudo, celularzinho desligado 3 dias e somente focado em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, em ministrações. Meu querido, minha querida, não tem como. Deus te mostra o oculto e o escondido, e milagres acontecem. Eu volto renovado e mais abastecido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, é isso, irmãos. Essa palavra me toca muito. Pontos cegos, Deus nos revela sempre, não é? Nós vamos orar com os nossos irmãos, mas antes, ao seu Luiz, faça favor aqui, meu querido. Meus irmãos, eu nunca tinha ido em retiro. 37 anos na igreja, nunca fui, nem lá em Londrina e aqui também não. Mas eu só vou dizer uma coisa: todos nós presenciamos isso lá. Lá tinha piscina, mas nós mergulhamos num oceano. Glória a Deus. Quero chamar a amada igreja a ficar de pé, por favor, queridos. Nós vamos orar com os nossos irmãos. E em seguida, os familiares podem estar recepcionando os nossos queridos aqui, tá bom? Mas é isso, irmãos. Aquele que é fiel, que ele começou uma grande obra na vida de vocês, é fiel de completá-la até o fim, viu? Cada dia transformados, cada dia. É isso, né, queridos? Cada dia. Cada dia. Senhor, eis aqui os nossos irmãos, nós cremos que eles estão transbordando a Tua presença, o Seu amor. Nós cremos, Deus, que este tempo que eles tiveram não acabou e não está terminando agora.
é apenas um início, Senhor, de uma nova etapa de desafios, de crescimento, de maturidade. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor ministrou no coração deles, imprimiu nos seus corações mais temor, mais alegria, mais unção, mais vida no Teu altar. Que nós cremos, Deus, que há de manifestar no cotidiano, nas suas famílias. Senhor, nós o abençoamos para que eles continuem sendo instrumento das Suas mãos, frutíferos, Senhor. Declaramos a Tua graça, Pai, que aquilo que o Senhor já começou a boa obra na vida deles, ó Deus, que seja uma restauração plena, para a glória do Senhor. Nós o abençoamos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louve a Jesus com a salva de palmas, irmãos, por esses testemunhos, pela vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pode estar ali, a família está recepcionando. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nessa hora, irmãos, também através do nosso louvor financeiro. Você que veio preparado, que deseja nessa noite ofertar o seu louvor financeiro, faça isso enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha, porque perante o Teu trono minha adoração, levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha, porque perante o Teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu.
presença do Senhor aqui faz sentido em nossas vidas. Nós podemos procurar em qualquer lugar, em qualquer canto da face da terra, mas nós não acharemos presença melhor, não acharemos amor maior que o amor do nosso Deus. Ele é quem se entregou pelas nossas vidas, e nós podemos ser gratos por esse amor, ser gratos por esse Deus que teve um amor tão grande pelas nossas vidas. Adore ao Senhor nesta noite. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Declara isso de todo o seu coração. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio.
fonte que é o Senhor, ó Pai. Tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que impede, ó Pai, todas as impurezas, ó Pai, que tem atrapalhado, ó Pai, de receber o Senhor, ó Pai, em plenitude, ó Pai, como água limpa, ó Pai, e potável, Senhor Jesus. Venha, ó Pai, como um filtro, ó Pai, purifique nossas vidas, ó Pai. Apague toda a mancha do pecado, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Queremos receber mais do Senhor, ó Deus. Não apenas, ó Pai, queremos viver não apenas de canções, de palavras, ó Pai, dominicais, ó Pai, mas queremos beber direto da fonte, ó Pai, no íntimo com o Senhor, ó Pai. Nos ensine a te buscar, a clamar pela sua presença, ó Deus, de todo o nosso coração, ó Pai. Nos dê mais fé, ó Deus, mais ousadia, Senhor Jesus. Precisamos, ó Pai, do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Você pode declarar isso mais uma vez? Você quer beber da fonte do Senhor? Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber. É o que queremos, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sim, Senhor, essa é a nossa oração, Senhor Jesus. Sacia nossa sede, ó Pai. Sacia nossa sede da sua presença. Venha sobre nós mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações, amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, irmãos meus queridos. Obrigado, irmãos, Ministério de Louvor, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo, nossos irmãos que estão servindo de uma forma tão bonita a Jesus. Meus irmãos, nós queremos que o Senhor nessa noite continuará falando nos nossos corações, já tem falado por meio dos louvores, em meio à intercessão, no meio do testemunho, mas cremos que nós iremos ouvir diretamente a palavra da boca de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, que o Espírito Santo, Ele fale, Ele venha como água para os sedentos nessa noite. Que Ele venha como um pão para os famintos, em nome de Jesus. Há mais do Senhor, mais de Deus, para os nossos corações. Então, apesar de mim, abra seu coração e ouça a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quantos aqui já leram o livro de Atos? Deixa eu ver. Obrigado, irmãos. Aqueles que não leram ainda, eu quero encorajar você, nessa semana, debruçar e ler o livro de Atos. Você vai ficar surpreso se você notar quantas foram as vezes em que cita a palavra do Senhor diretamente ao Espírito Santo. Você que já leu, eu encorajo você a ler novamente com essa perspectiva de examinar e procurar notar como que a igreja voltava ao Espírito Santo, como que a igreja ela se dirigia ao Espírito Santo para tomar decisões, para ter reuniões de estratégias, como que a igreja voltava para o Espírito Santo de uma forma tão comum que se tornou, que as reuniões de oração, eles tinham uma palavra de conhecimento, eles sabiam onde colocar a planta dos pés, mesmo em perseguições, eles sentiam mais encorajamento, porque eles estavam sob uma palavra clara do Senhor. Ou seja, é tremendo como a ação do Espírito de Deus na igreja primitiva. Se você observar bem atentamente, você verá isso na sua Bíblia, várias declarações em que o Espírito Santo de Deus, ele era presente na igreja. E presente na igreja não se limitava a uma celebração, mas sim no dia a dia, de casa em casa, no partir do pão, no compartilhar, na comunhão.
no evangelismo, como que era impactante a ação do Espírito Santo de Deus. Você pode notar somente no capítulo 5 de Atos, não precisa abrir sua Bíblia agora, eu só quero citar para vocês algumas passagens, para perceber como era a interação, como a igreja interagia com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo interagia com a igreja primitiva. Só no capítulo 5 você vai perceber só 3 referências, logo no capítulo 5, referências como essa: como você permitiu que Satanás enchesse seu coração e você mentisse ao Espírito Santo? Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 32 do capítulo 5, lá está escrito: nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo. Declarações saltam aos nossos olhos, irmãos, quando olhamos no capítulo 7, do verso 51, quando diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, quando Estevão estava confrontando ali os fariseus. Quando olhamos no capítulo 11, verso 12, vai dizer: e disse o Espírito Santo que fosse com eles. Eu poderia citar aqui outras referências, como capítulo 15, verso 28, que diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles estavam, ao tomar decisões claras, com relações a pontos delicados de doutrinas, e eles entenderam claramente a direção do Espírito Santo de Deus, o que fazer naquele momento para resolver aquelas dúvidas ou aqueles conflitos. Poderíamos ver, irmãos, pelo menos 15 referências bíblicas em Atos, 15 referências em que claramente citam a atuação do Espírito Santo de Deus, como era contagiante, como era presente o Espírito Santo na igreja. E falo presente na igreja, não somente um culto celebrativo em que é vibrante, não somente algo que nos traz sempre aquela alegria de estar junto, não é somente sentir a presença dele, que não dá vontade de ir embora, em que nós odiamos o relógio e ver assim, como está passando rápido o tempo, eu quero ficar mais tempo aqui com ele. Não é somente essa presença manifesta no culto, mas sim como que era presente em coisas do dia a dia, nas suas decisões. E diante dessa verdade, ao analisarmos a palavra do Senhor, irmãos meus, surge uma pergunta essa que merece uma reflexão para nós, como igreja do Senhor Jesus, que desejamos vivenciar a liderança do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O que nos traz uma pergunta, irmãos, claramente olhando com a igreja primitiva, é exatamente isso: o que era comum entre a igreja primitiva e parece ser raro agora? O que era comum na igreja primitiva, no meio daqueles crentes, da comunidade da igreja primitiva? Era comum. O que era comum? E hoje parece raro isso. Hoje vendemos, compramos, negociamos e nem sequer consultamos ao Senhor. Fazemos tantas coisas, e eu digo, você tem um hábito, você tem uma prática de consultar o Espírito de Deus antes de tomar qualquer decisão? Nós, como igreja, temos recorrido a Ele para consultar, a fim de examinar o coração de Deus, conforme diz em Coríntios, que Ele examina o mais íntimo do coração de Deus e revela para os seus filhos. Temos consultado, nós temos uma cultura, temos uma vida na presença do Senhor, irmãos. Porque ter intimidade com Deus, irmãos, não é somente desfrutar de uma sensação, ainda que seja especial e maravilhosa demais. No entanto, é de consultá-lo, é vivenciá-lo com Ele, é ter clareza do que Ele está movendo dentro de nós, sendo que Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele não está andando aqui no corredor, Ele habita no coração daquele que crê, Ele habita dentro de você. O que flui o ambiente e tudo mais é a presença, a glória do Senhor, a unção de Deus no culto. Mas o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele que vivifica cada célula do nosso corpo, leva a exaltar a Ele quando sentimos a presença de Deus. Sabia disso? Porque muitas vezes é difícil a gente se conter ao louvar o Senhor, cantar uma canção a Ele. Nós exaltamos com o nosso corpo e queremos louvar, exaltar a Ele, porque a célula do nosso corpo até isso está exaltando ao nome do Senhor, porque nosso DNA foi feito para isso, para exaltar ao Senhor.
E a nossa alma tem sede de Deus, como nós ouvimos aqui, e quando a presença do Senhor nos toca, irmãos, até cada célula do nosso corpo está lá celebrando a Ele. Por isso que nos traz essa alegria contagiante. Queremos louvar, queremos exaltar a Ele. E não nos importamos que vão pensar de nós, porque nós sabemos o que está tocando e movendo nosso coração, e é para o Senhor. O culto é para o Senhor. Por isso, se fosse você, em nome de Jesus, ao cultuar a Ele, não fique preso a ninguém ao seu lado, e adora Ele, porque quando sentimos a presença dEle, irmãos, cada célula do nosso corpo exalta Ele. Tudo que há em mim, conforme diz o salmista, tudo que há em mim bendiz o nome do Senhor. Tudo é tudo. Tudo é tudo, tudo que há em mim bendiz o teu santo nome, Senhor. Bendiga o teu santo nome em tudo que há em mim. Ah, meus preciosos, mas o que era tão comum e hoje parece tão raro em nosso meio, meus irmãos. Sabe o que, irmãos? Uma coisa que se destaca, simplesmente, que a igreja primitiva, ela dependia da liderança do Espírito Santo. Dependência da liderança do Espírito Santo de Deus. O que era comum para os crentes do primeiro século? O que era comum para aquela igreja que depois do dia do Pentecostes nunca mais foram os mesmos, ao receber o Espírito Santo, e tornou uma comunidade tão proativa, tão ativa, que cativava as pessoas pela mensagem do Evangelho, pelas suas palavras e ações, porque eles eram guiados pela liderança do Espírito Santo. Eles aprenderam isso. Olha, nós não podemos viver sem estarmos na liderança do Espírito Santo, é Ele que vai estar controlando. Havia mestres, pastores, apóstolos, liderança da igreja, presbíteros. No entanto, eles se rendiam, eram submissos a entender o que o Espírito Santo deseja conduzir a igreja. Para onde? Para onde conduzir? Se fosse registrado como fosse uma ata, o livro de Atos, é exatamente isso. Essa ata constava isso. Olha, registra aí, foi o Espírito Santo. Deu certo porque foi o Espírito Santo de Deus que conduziu, registra isso. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não diz o contrário, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não, pareceu bem ao Espírito Santo, entendemos que é a direção dele e nós estamos simplesmente em concordância. Para compreendermos melhor sobre isso, irmãos meus, e merece uma reflexão, um texto que percebemos claramente o que faz alguém ser guiado pela liderança do Espírito Santo de Deus. Há muitas referências em Atos, mas eu quero compartilhar com vocês no capítulo 16 de Atos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, ou se assim desejar acompanhar pelo telão, fique à vontade. Atos no capítulo 16, nós iremos ler a partir do versículo 6. Que assim está escrito: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. Até aqui, irmãos meus, eu já ouvi algumas vezes na caminhada na fé, muitas pessoas falando sobre impedimentos. Você já ouviu isso ou já disse? Pastor, ore por mim porque eu estou com alguns impedimentos na minha vida. Eu ouço isso de pessoas quando se refere a um relacionamento, diz: olha, pastor, parece que tem um impedimento que eu não consigo casar. É um impedimento. Aí outros atribuem um impedimento na vida financeira que não consegue se estabelecer. Um impedimento que nada dá certo, não consegue começar uma coisa e dar continuidade. Um impedimento que sai do culto vibrante, agora eu vou ser crente de verdade, mas segunda-feira já mudou de ideia. Há um impedimento na minha vida, que misericórdia, pastor. Aí vai, os impedimentos, que na realidade sim, pode até existir por parte do inimigo, porque de fato ele fará de tudo para tentar intervir nos planos de Deus sobre as nossas vidas. No entanto, podemos perceber que Paulo,
está engajado com o seu novo aprendiz, Timóteo, que eles estão em viagem, expandindo, anunciando o Evangelho a lugares em que não foram ainda anunciado a palavra de Cristo. No entanto, a intenção deles é para ir para uma direção, para a Ásia. E claramente está dizendo no texto que eles foram, que irmãos? Impedidos. E eu pergunto, por quem? Pelo inimigo? Pelo Espírito Santo de Deus. Eles depararam com um impedimento de pregar. Irmãos, uma coisa é quando nós podemos deparar com alguns impedimentos, algo que o Senhor nos está mostrando na nossa vida, algo assim do inimigo, né? Mas você consegue perceber que o Espírito Santo de Deus muitas vezes quer impedir de fazer coisas que até então é de Deus? Anunciar o Evangelho, até mesmo um princípio, uma missão que cabe à igreja. Como que o próprio Espírito de Deus, ele impediu deles irem anunciar o Evangelho? Como eles impediram? Aí eles fizeram a volta, tentaram perto da Mísia, mas tentaram ir para a Betínia, mas o Espírito do Senhor Jesus não o permitiu. Eles tentaram para um lugar, certamente Paulo sentiu exatamente assim, olha, não testificou o Espírito Santo, não está ministrando meu coração para ir para lá. Timóteo, não vamos para outra região anunciar o Evangelho. Começou a ir, novamente, olha, há um impedimento, eu estou me sentindo desencorajado para ir, falta inspiração para ir, falta alguma coisa que está bloqueando, não é o inimigo, mas está impedindo alguma coisa de avançar. E ouça uma coisa, se o próprio Espírito Santo impediu ou comoveu o coração desses homens para não fazer coisas que até então era de Deus, no entanto, tratava-se de um propósito a qual ele revelou depois, tratava-se de um alinhamento, tratava-se de um senso de urgência que nós vamos entender pelo texto. Se o próprio Espírito Santo de Deus moveu o coração destes homens para não fazer aparentemente as coisas de Deus, imagina como ele se importa, como ele tenta impedir de fazermos coisas que não agradam o coração de Deus. Isso é até coisa, porque irmãos, nem tudo que é de Deus significa que eu tenho que fazer, se eu não entender qual é o propósito de Deus na minha vida, se eu entender claramente o meu chamado, para que Deus me chamou. E sabe, Paulo claramente, se você ler o livro de Atos, você vai perceber no capítulo 9, quando ele foi resgatado, conheceu a Cristo, o Senhor já deixou bem claro, bem definido qual era o chamado dele, que o levantaria ele como um testemunha, havia o seu poder para testemunhá-lo para os gentios. Para testemunhar para quem? Para os gentios. E quando Paulo viajava, ele entrava nas cidades, que lugar que logo ele chegava, qual o primeiro lugar que ele queria pregar? Na sinagoga dos judeus. A maioria das suas discussões foi com os fariseus, da sua linhagem, o seu grupo que até então ele participava, ele conhecia bem essa linhagem, onde ele mais colocava a planta dos pés, na sinagoga. Várias vezes em que foi rejeitado por eles, ele disse várias vezes, agora partirei para os gentios, dessa vez irei para os gentios. Claramente revela uma pessoa que não estava bem claro o propósito de Deus na vida dela, claramente está apontando isso. E sabe, irmãos meus, como nós não temos clareza do Espírito Santo de Deus, nós ficaremos em conflitos de propósitos, conflitos. Quer dizer que houve alguns sofrimentos que foram desnecessários? Sim. Se tivesse atentado isso somente para os gentios, porque os gentios receberam uma palavra, não tiveram resistência nenhuma, ao contrário, sobre eles também foi derramado o Espírito Santo sobre os gentios, e até então, os judeus eram consumidos de inveja, de ódio, queriam matá-lo, e várias vezes quando ele se frustrava, ele tentava fazer a sua própria vontade, mesmo anunciando o Evangelho, porque uma coisa é ser usado pelo Espírito Santo, outra é usar o Espírito Santo. Uma coisa é se mover no dom do Espírito de Deus, diferente é usar o dom para se promover. Agora, este homem depara com um conflito claramente de propósitos,
Eu pergunto para você, se depara assim, querido, um conflito de propósito? Você pode ser salvo, um homem, uma mulher salvo pela graça de Cristo Jesus, mediante a fé no Senhor. No entanto, está perdido de propósito, anda nessas ruas dessa cidade, anda em tantos lugares, mas qual é o meu propósito? Se nós não entendermos isso, irmãos meus, nós ficaremos em grandes conflitos. O que precisamos? Nos render à liderança do Espírito Santo. Render a liderança do Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo de Deus impediu ele de anunciar o Evangelho naquela direção? Porque havia um senso de urgência, e você vai conferir comigo no versículo 9 em diante. Olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo 9. À noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Queridos, uma coisa tremenda, que eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus de ir para a Macedônia, na cidade de Filipos, onde implantou uma igreja lá. Eles foram movidos a estarem lá, através de uma visão muito clara que ele recebera do Senhor, porque eles foram enviados como resposta de oração, para aqueles que estavam clamando, resposta de oração. Queridos, você já se deparou assim, quando praticamente deu errado o seu dia, para levar você a conectar propósito de Deus a uma outra pessoa, que você abençoou, depois você entendeu o porquê? Aparentemente você mudou sua rotina, deu coisas erradas na sua vida, para que conectar a uma pessoa. Furou o pneu do carro, porque aquele borracheiro precisava receber o amor de Cristo. Você parou para pensar sobre isso? Que nem tudo dá errado, que impedimento é esse? É o obstáculo no meu caminho? Não, meus irmãos, se estamos sob a liderança do Espírito Santo de Deus, temos que compreender o que Deus quer nos levar, que direção Ele quer nos conduzir, a quem Ele quer nos conectar. Certa vez, estava numa visita, servindo uma família, e havia uma cesta básica no carro, e eu falei: não vou embora com essa cesta, tem que abençoar alguém. E eu perguntei: Espírito Santo de Deus, para quem? Quem agora está precisando disso? Logo fitei os olhos numa casa azul, número 70, não é aqui na cidade não, tá, irmão? Não vai procurar não, misericórdia, não é aqui. 70, uma casa azul. Me despertou algo assim, é lá. Fui lá, irmãos, bati palma, pareceria uma senhora. E eu falei assim: minha querida, permita-me servir a senhora com uma cesta, a senhora aceitaria? Sentindo meu coração de vir abençoar a senhora com uma cesta. Essa senhora levantou as mãos para o céu e disse assim: glória a Deus, eu acabei de orar pedindo a Deus um alimento que eu não tinha nem o que comer no almoço. Ah, Jesus, os crentes. Aquilo, irmãos, me trouxe algo tão impactante no meu coração, e ela dizendo isso, servimos ela, e ali ela contou a história, oramos, orei com ela, aí saiu o filho para fora, envolvido com alcoolismo, oferecemos ele ajuda, ele aceitou ajuda, semana seguinte estavam levando ele para se tratar numa comunidade terapêutica. Olha os propósitos de Deus, irmãos. Quando nós pedimos para o Senhor de Deus: guie meu coração nesse dia, guie-me, Senhor. Agora, irmãos, nós ficamos tão limitados, nosso mundo, nossa rotina, nosso controle, como iremos perceber a ação, o agir, o interagir do Espírito Santo de Deus? Ao perceber: Senhor, qual é a agenda do Senhor nesse dia? Onde o Senhor quer me conectar? Porque, irmãos, é especial demais quando a resposta de Deus vem sobre nós, quando o Senhor ministra nossas vidas. Dias atrás, irmãos, estava subindo ali aquele calor abençoado, glória a Deus, e de repente eu orar: ô Senhor, me envia um abençoado para me oferecer carona. Quando eu falei, me envia um abençoado para oferecer carona, o Elias, o presbítero, lá buzinando: ó pastor, carona. Eu falei: nem deu tempo de dizer amém na oração, irmão. Nem deu tempo de dizer amém, já respondeu. É isso, irmãos. Você claramente: Espírito Santo, eis-me aqui. E eles, irmãos, entenderam claramente que tinha um senso de urgência, tanto é que eles levantaram imediatamente, foram para a Macedônia.
Mas o que me destaca muito no meu coração é olhar para essa palavra no versículo 10. Eles entenderam imediatamente, procuramos partir para aquele destino. Porque eles concluíram uma coisa: Deus nos chamou para pregar o evangelho lá. O Senhor está nos norteando para este lugar porque tem um propósito, tem destino de pessoas lá. O destino não é somente direção clara, mas destino, que o Senhor me ensinou no meu coração foi: olha o destino dessas pessoas que seria sem a minha intervenção. Olha qual seria o destino dessas pessoas se não fosse eu mover o coração deste homem, não mudar a sua agenda, não redirecioná-lo, se não fosse intervir, se ele não obedecesse a minha voz. Qual seria o destino, pelo menos, dessas 3 pessoas que nós encontraremos neste capítulo 16? Primeiramente, quando pensamos na mudança de destino, que o Espírito Santo de Deus moveu o coração desses homens para anunciar o evangelho lá, primeiramente podemos olhar para a história de Lídia. Você pode conferir na sua Bíblia depois, do verso 11 ao 15, fala que era uma mulher temente a Deus. No entanto, ela nunca ouviu falar do evangelho, e ela ouviu atentamente as palavras anunciadas por boca de Paulo, que Deus abriu o entendimento dela, que ela compreendeu ao ponto que ela foi batizada, ela e a família, e receberam esses homens para instruí-la, e sem dúvida levantou ali uma serva do Senhor naquela comunidade para implantar a igreja. A salvação de Lídia. Qual seria o destino de uma pessoa que estava faminta da palavra e ninguém pregasse a ela? Outro destino, você quer olhar, conferir? A libertação de uma jovem adivinhadora. Isso está lá no verso 16 ao 19. Essa jovem, ela era uma escrava, ela era um produto na mão dos senhores que eram perversos, que usavam ela, que sob ela estava um espírito de adivinhação, um espírito diabólico, que através de adivinhação, de coisas ocultas, recebiam lucro através dela. Estes homens lucraram através dela. Era um produto que era usado essa mulher, essa jovem, que não sabemos o nome, mas alguma vez você se importou com a história dela? E Paulo e Silas, toda vez que passavam por ali, ela gritava: esses homens é servo Deus Altíssimo, que anuncia uma palavra. Um dia Paulo, indignado no seu espírito, orou e repreendeu o espírito adivinhador que estava sobre ela, mandou embora, foi liberta. No entanto, não tornou mais lucro para os seus senhores, que começou a gerar um problema ali. Que estes homens foram as autoridades principais da cidade, denunciando Paulo e Silas, falando e acusando de falsos testemunhos das suas doutrinas, de usos, e com isso eles foram açoitados em praça pública, praticamente nus, com varas e açoites, estavam agora na prisão. Mas o destino dessa jovem foi mudado. O destino dessa jovem, que era uma escrava do diabo, de um espírito adivinhador, foi transformado a história dela, o destino dela, porque senão ela iria perecer nas mãos do inimigo, queridos. Paulo e Silas foram presos, estavam na meia-noite louvando, exaltando, bendizendo ao Senhor, com açoites, feridas, mas estão clamando ao Senhor. Você sabe do texto, sabe da história? De repente a glória de Deus se manifestou, as cadeias caíram. O carcereiro, que estava de plantão, estava dormindo, deu uma cochilada, de repente ele acordou com aquele barulho. Ele pegou imediatamente umas chamas e veio andando no corredor, viu tudo desabado ali, e olhou para as celas, não via ninguém, e diz a palavra que ele arrancou da espada, ia suicidar-se, tirar a própria vida. Mas foi para isso que o Espírito de Deus moveu a história de Paulo. Para quê? Para ir neste lugar, porque queria mudar também a história deste homem que nós tanto conhecemos, a conversão do carcereiro. Quando este homem que ia suicidar-se, Paulo grita lá do fundo com os demais prisioneiros: não faça isso, que todos nós aqui estamos. Este homem se coloca de joelho, levanta as mãos e diz: senhores, aí torna aquela pergunta que nós sabemos: o que eu faço para ser salvo? A resposta é: creia no Senhor Jesus e será salvo você
e a sua casa. E a casa, este homem, a sua casa foi salva, porque neste mesmo texto vai nos afirmar uma coisa, que naquela mesma madrugada, foi este homem e a sua família foram todos batizados. Primeiro registro que eu encontro na Bíblia de uma família que foi batizada na madrugada. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz, irmãos, muda perspectiva, muda os caminhos de uma pessoa, mas olha como é lindo alguém que está sendo movido à liderança do Espírito Santo, leva a conectar com pessoas para que mudar o destino delas, como mudou o destino de Lídia, dessa jovem que estava sendo escrava, dominado por angústias, e a conversão dessa família toda que se renderam diante do Senhor. É isso que o Senhor faz, irmãos, quando estamos sob a liderança dEle, irmãos, quando estamos andando, irmãos. Irmãos, o que era tão comum para a igreja primitiva, isso era comum, coisas que nós ficamos impactados, falando, meu Deus, já foi assim a história. E aí eu não sei se eu digo infelizmente ou felizmente que já foi. Eu acredito que a verdade é, sim, passou a ser assim como é até hoje e continuará sendo. Desde o dia de Pentecostes, a igreja transformou o impacto, transtornaram a terra de uma forma tremenda. Foram guiados pelo Espírito Santo, irmãos. É ter um coração inclinado para isso. E nós como igreja precisamos nessa noite voltar a uma aliança com o Senhor, voltar ao Espírito Santo de Deus, nos render à liderança dEle, meus irmãos. Consulte a voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes deixamos fazer isso quando já precipitamos em tomar decisões, fazemos coisas que não deveríamos, e aí, Deus, por que deu errado? Por que deu errado? Precisamos aprender, irmãos, a mover na liderança do Espírito Santo, se mover sob a liderança dEle, do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Quero chamar a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Precisamos voltar a Ele de todo o nosso coração, queridos. Voltar ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos ministrar no nosso coração, porque há destino de muitas pessoas que precisam ser mudados, irmãos. O destino do seu vizinho, se não conhecer a Jesus, ele vai perecer. O destino daquelas pessoas que trabalham com você, se não conhecerem a Cristo, você acha que é o destino deles, se não for salvo pela graça. Aqueles que estudam com você na sua escola, na sua faculdade, qual será o destino deles? Se você não se render ao Espírito Santo, ou mais diretamente, qual será o seu destino? Onde os teus pés estão te levando? E o que você espera? Se você não se render ao Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, eu me rendo a tua total liderança, Senhor, a liderança do Senhor. Quanto a mim, meus irmãos, eu me coloco e dizer, Senhor, quanto a mim, o Senhor me confiou o pastoreio dessa igreja. Nós queremos nos render totalmente à liderança do Espírito Santo, que é o Senhor da igreja. Ele é o pastor da igreja. Estarmos sensíveis à voz do Senhor, ser movido pelo Espírito Santo. Como sacerdote da minha casa, sim, a minha decisão, Senhor, me submeto à liderança do Senhor, porque eu sei que eu só serei um marido melhor se eu for cheio do Espírito Santo. Seremos um pai melhor, uma mãe melhor, se for cheia do Espírito Santo de Deus, amados. Iremos impactar nossa família, irmãos meus, somente movidos pela liderança do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que é movido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, prontamente permite que Ele venha nos vencer. Eu quero saber quantos nessa noite aqui vão permitir que o Espírito Santo de Deus vença o meu coração. Venha vencer o meu coração, que eu não quero ter resistência alguma diante da Tua voz. Não quero resistir, Senhor, à Tua voz. Quero ser sensível onde o Senhor me conduzir, a atitude que o Senhor quer mover no meu coração, no nome de Jesus. Você que deseja se render totalmente à liderança do Espírito Santo de Deus e pedir, Espírito Santo de Deus, conduza o meu destino, a minha vida, o meu andar, o meu caminhar. Daqui para frente eu me rendo ao Teu senhorio.
E não é somente neste culto, mas é todos os dias enquanto eu viver, Senhor, que seja guiado pela voz do Senhor. Se essa é a sua decisão junto comigo, quem é o segundo a vir aqui à frente? Porque eu já sou o primeiro. Saia do seu lugar, que nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos, irmãos, viver uma vida na presença do Espírito Santo de Deus como nunca. Ser guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Ser liderado pela voz dEle, irmãos meus. Quantos nessa noite se rendam a Ele? Quantos nessa noite como igreja estão dizendo: Senhor, nós submetemos a Tua voz, nos rendemos à Tua liderança, Espírito Santo. No nome de Jesus, pode vir mais aqui à frente, por favor, irmãos meus. É isso, é a sua resposta essa noite. Enquanto louvarmos com essa canção, debruce o seu coração, seus ouvidos, ouça o Espírito Santo de Deus. Clame a Ele, no nome de Jesus.
Aleluia, glorioso Espírito Santo de Deus, nos rendemos ao teu senhorio. Espírito Santo de Deus, incendeia, Senhor, incendeia brasas vivas no teu altar, incendeia corações com a tua presença, Senhor. Incendeia, Senhor, Espírito de Deus, incendeia a tua igreja, incendeia a tua noiva, incendeia corações rendidos à tua presença. Espírito Santo de Deus, muito mais do que uma sensação, é viver uma vida com propósitos aos teus pés, é responder, ó Deus, o propósito ao qual o Senhor nos salvou. Nos rendemos a Ti, glorioso Espírito Santo de Deus, declaramos a Ti, toca, Senhor, naqueles que estão apagados, naqueles que carecem, Senhor, de um toque da Tua presença, em nome de Jesus, que manda embora, Senhor, toda a incredulidade, toda a dúvida. Nós oramos, clamamos a Ti no nome de Jesus, pelo Teu agir, pela Tua presença gloriosa, no nome de Jesus. Batiza os corações com Teu fogo, com a Tua presença, Senhor. Clamamos a Ti, Espírito de Deus, oh Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se apropriamos, Senhor, pela Tua graça, de um renovo, do Teu toque, do Teu poder, Senhor, das brasas vivas que foi liberado do Teu altar, que vem trazendo purificação, trazendo cura, trazendo quebrantamento, santificação. Nos rendemos a Ti, Espírito Santo, guia os nossos corações. Guie, Senhor, a vida deste homem. Guie, Senhor, a vida dessa mulher. Guie, Senhor, essa família. Guie o coração desse jovem, deste adolescente. Guie o coração, Senhor, desse casal. Guie o coração dos pais. Espírito Santo de Deus, venha conduzir nossos corações. Espírito Santo de Deus, venha liderar o nosso andar, nossa maneira de viver, que seja tão somente para exaltar e glorificar o Teu nome. Sim, Senhor, que assim seja, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós ministrarmos a bênção, irmãos, uma coisa que precisamos compreender: o maior desafio não é encher a igreja de pessoas. O maior desafio é encher as pessoas com o Espírito Santo. Não queremos encher a igreja de pessoas, irmãos, mas sim cheias do Espírito Santo de Deus, para impactar a cidade, para impactar esta nação e as nações, no nome de Jesus. Nós não temos ideia, irmãos, do que pode impactar um crente incendiado com o Espírito Santo. Pode mudar o curso de uma história. Amém, igreja? No nome de Jesus, recebamos a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e a consolação, a direção, a liderança, a autoridade do Espírito Santo seja sobre ti. Que assim seja sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos meus.
Vamos à paz, queridos. Deus abençoe, irmão.